Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos para mais um vídeo sobre Kabbalah, a ciência oculta. Nós revelamos o que está oculto. Nós viemos falando nas últimas aulas sobre a luz que vem dos mundos superiores. Então tudo isso que nós estamos vivendo aqui, aparentemente percebemos que é uma realidade, é uma ilusão. Porém, nesse espaço onde nós consideramos que é o nosso mundo, o universo, que na Kabbalah é chamado de mundo de Asiá, esse local é um mar de luz. Por quê? Porque o Criador, ele é o todo. A luz do Criador, ela está em todos os lugares. Porém, essa luz que nós estamos falando não é essa luz que clareia. Não é a luz do sol, não é a luz que você tem em sua casa, que você liga para poder perceber as coisas. Nós estamos falando de uma luz que é consciência, estados de consciência desse ser divino, do todo e de nós também, dessa parte nossa que faz essa ligação com o sagrado. Esse eu que chamamos de eu superior, que nós temos uma missão de encontrá-lo. Esse eu está vivendo em um mar de luz. Porém, nós não percebemos essa luz. Não percebemos porque nós não temos aquele sensor para percebê-la. Então, quando nós estamos nesse estado, nós dizemos que nós estamos na escuridão. Salomão disse isso. O meu Deus mora na escuridão. Por que que ele disse isso? Porque em relação a nós que estamos vivendo nesse mundo físico, nós não conseguimos perceber a luz que é o Criador. Então, nós, físico, para o Criador, que é imaterial, nós não conseguimos percebê-lo, por isso nós achamos que ele está na escuridão. Ou seja, que ele está oculto e que nós não conseguimos perceber quem é o Criador. Porém, o Criador é essa luz que está em todos os lugares. Esse local aqui é um mar de luz e nós temos que desenvolver então, crescer, desenrolar o pergaminho, subir degraus, subir níveis de consciência para poder perceber essa luz. Isso é chamado então de evolução. Quando nós evoluirmos a consciência, quando nós adquirirmos o sexto, o sétimo sentido, então nós vamos começar a perceber essa luz com mais frequência. Isso é o que nós vimos no vídeo sobre a equivalência de forma. Vamos ver aqui uma demonstração disso. Nós temos nos mundos superiores, porque nos mundos superiores é considerado então que é o Criador, a parte mais próxima do Criador, que é esse estado de consciência que está dentro de nós. Esse estado oculto que está dentro de nós, que nós temos que encontrar com ele, esse é o mundo superior. Então esse estado superior, que é a luz que vai clarear a sua mente para você perceber novas coisas, é o Criador. E nós, que somos o mundo físico, este mundo Malhut, esse mundo aqui é a criatura, e é o mundo inferior. Então, mundo superior e mundo inferior. Se olharmos na árvore da vida, vamos perceber isso. Mundo superior, mundo inferior. Aonde estão? Dentro de nós. São estados de consciência do ser humano. Quando essa luz que está emanando, transformando esse espaço todo nosso em mar de luz, se nós não conseguimos perceber ele, é porque nós ainda não começamos a caminhada rumo à nossa meta. A nossa missão ainda está precisando ser planejada em nossa mente. Quando nós começarmos a receber a luz, nós vamos então perceber as sujeiras que estão em nós. Porque a luz mostra o que está
puro dentro do ser humano. Aqui uma demonstração. Nós temos esses quadrados que representam o ser humano. Aqui, essa parte de cima, ela representa a luz que precisamos ter. Então aquele ser humano que não tem nada de luz, ele vai estar assim, ó, um vazio. Esse vazio precisa ser preenchido com luz. Porém a luz está passando por ele. Essa luz está passando e ele não está percebendo. São as pessoas que não se importam com sua vida. Vive a vida de maneira como o vento leva uma folha para lá e para cá, sem se importar com o que ela vai enfrentar lá na frente. Quando a pessoa começa a entender um pouco, ela vai começar a receber a luz. Então essa luz chega nela e ela tem então o preenchimento de sua consciência com essa luz. Isso aqui são demonstrações. A luz ou a falta de luz, tudo são desejos. Desejos que estão no ser humano. Ou ele tem desejo só de receber, que é esse caso aqui. O desejo de receber não preenche ninguém, porque o ego, ele é insatisfeito, então não vai preencher esse ser humano. Ele vai ter uma vida sempre desejando mais e mais e nunca vai estar satisfeito, porque o ego não se satisfaz. Mas quando ele começa a perceber as coisas, ele então começa a receber essa luz, que nós chamamos de buscar a realidade. Nós temos que buscar a realidade. Nós vimos que a realidade é aquilo que está nos mundos superiores. Nesse mundo aqui é só ilusão. Nós achamos que estamos no meio de algo que é uma realidade, porém é uma ilusão. Então ele começa a encontrar com essa luz, que é a realidade, que vem do Criador, e ele vai preenchendo. Cada passo que ele dá, ele muda de nível e ele vai até chegar a ser um homem completo de luz. Esse homem aqui é o evoluído. Então aqui ele está preparado, ele está recebendo então as informações do Criador, ele está conseguindo discernir o que é luz, o que é trevas, e aí ele começa a ver. Quando ele começa a receber essa luz, então ele começa a perceber o mal e o bem. Então, quando ele vê essa luz penetrar nele, ele começa então a perceber a escuridão. Então, quanto mais luz, mais escuridão. Por quê? Porque ele começa a perceber que ele precisa corrigir mais de si. Ele começa a entender que ele é um ser egoísta e que ele precisa tratar esse ser. Ele precisa transformar essa pedra em ouro. Ele precisa fazer essa transformação. Então revela nele o mal, revela a falta de amor, revela o egoísmo. É um delta onde esse homem precisa fazer a sua correção. Então o bem, que é o bom ou o mal, ele vai estar na mente dessa pessoa como o que é bom veio do Criador, o que é mal foi o inimigo, essa pessoa que ainda não está evoluída. Porém, quando ele evolui, ele vai passar a entender que o que é oposto revela o Criador. Porém, o que é bom e o que é mal são nada mais do que a mão direita ou a mão esquerda do próprio Criador. Sofrimento é mal, satisfação é o bom. O Criador está revelando nessa criatura. Então, quando ele está em forma de luz, o Criador, a manifestação dele, ele é somente doação. A intenção do Criador é doar. Quando esse ser humano que está aqui caminhando, ele está percebendo o quê? Que ele é alguém que está desejando apenas receber. Então essa
é a intenção da criatura, o receber para si. O homem evoluído, que já consegue perceber a luz que circula, lembra da luz circundante, onde a gente vai juntando os nossos pacotes de intenções, de escolhas em nossa vida? Então esse homem que percebeu isso, ele começa a tratar aqueles pacotes. Ele começa a transformar o que é mais negativo, porque aqui nesse espaço vazio é o negativo, é o corrompido da pessoa. Aquele lado que está cheio disso aqui, do mal, da falta de amor, do egoísmo. Ele começa a fazer o tratamento desses pacotes de vida que ele tem, vai transformando o mal em positivo, que é o estado perfeito que o Criador deseja desse ser humano. Então ele transforma, aqui ele está no estado perfeito, completamente perfeito, porque ele fez essa troca, ele mudou o seu egoísmo para o altruísmo. Então isso aqui é o que a luz faz no ser humano, ela revela a escuridão que está nele, e aí cabe a esse ser humano colocar novamente essa luz dentro dele, que é mudando a sua intenção de vida. Quando ele fazia algo que era para satisfazer a si mesmo, agora ele faz a mesma coisa. Ele faz com outra intenção, com a intenção de colaborar com o próximo, com o bem maior, para satisfazer o Criador e não a si mesmo. Satisfazer o Criador é fazer algo para o próximo, é ensinar como ensinado ele está sendo, é fazer a parte que ele um dia desejou fazer, que é doar. Então quando ele faz isso, ele se corrige. Então é essa correção aqui, ó, do que está corrompido, transformar ele em luz. Vamos representar que essa parte escura aqui é a luz que está nele, porque ela chegou nele, preencheu ele que estava vazio. Então esse ser humano agora é um ser humano que descobriu que dentro dele tinha escuridão. Então é assim, quando ele percebe o que está de escuro nele, ele trata, e aí ele começa a ver luz nele, que a vida dele está tudo ok. Então quanto mais ele percebe a luz, mais em equivalência de forma ele vai estar com o Criador. Se ele não percebe a luz, ele estará sempre descendo para a escuridão, que é a falta, é o espaço vazio que está nele. Então ele precisa fazer essa correção. Então a luz faz isso no ser humano. É o contraste do bom e do mal que revela nesse homem a necessidade que ele tem de fazer então a correção daquela parte que está corrompida nele. Instruir como instruídos somos é a nossa missão.